E a mensagem de hoje fala sobre avançar com intencionalidade, avançando com intencionalidade, buscando a postura espiritual correta. Ou de uma outra forma, a fé cristã não é uma fé parada, não é uma fé estática, ela é uma fé em movimento, ela é uma fé em jornada. Aliás, toda vez que a gente pensa nas grandes histórias dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, essas histórias envolvem jornadas. Deus é um Deus que não gosta muito de deixar os seus parados, né? Ele gosta ele tá comprometido aí com o pessoal do CrossFit, do personal trainers, né? De andar e correr e passar e não ficar parado. Se você pensa em Abraão, Deus propôs para ele uma jornada. Se você pensa no povo no deserto, Deus propôs uma grande jornada que durou um pouco mais do que precisava por causa da dureza do coração daquele povo. Quando você pensa na promessa de Davi, aliás, uma dica legal para os papais e para as mamães, essa semana estreou nos cinemas um filme, uma animação de Davi. A gente já conhece os videozinhos que eles fizeram antes do filme. É muito legal, chama Davi Nasce um Rei, está nos cinemas. Se você quiser levar a criançada e até convidar outras crianças para conhecer a história de Davi na Bíblia, vale muito a pena. Davi, quando ele recebe a promessa de que ele vai ser rei, ele é um menino. E ele tem uma jornada que vai levar ele por muitos e muitos lugares, até que aquela promessa se torne realidade. O povo, quando vai voltar do exílio, depois dos 70 anos, cumprindo a promessa de Deus de que eles voltariam, eles têm uma jornada até chegar em casa. Ou seja, toda a história das Escrituras, todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por uma jornada na sua vida, uma caminhada, com começo, meio e fim, com altos e baixos, com dias melhores, com dias piores, tudo que faz parte de uma jornada, né? O começo às vezes bom, um final às vezes claudicante, uma coisa ali meio trôpega, mas as pessoas enxergando o que Deus queria que elas enxergassem e fazendo aquilo que Deus queria que elas fizessem. A grande tentação que nós temos na nossa vida cristã hoje, num evangelho consumista que a gente vive, no mundo consumista que a gente vive, que parece que o evangelho existe para agradar o nosso coração, para atender as necessidades do nosso coração, para que a gente seja mais feliz, para que a gente consiga mais coisas, para que a gente tenha mais ferramentas para atingir e conquistar coisas. Quando o evangelho vira uma ferramenta para mim, e não vira um lugar onde eu sirvo a Deus, onde eu entrego tudo que eu tenho, a grande tentação que nós temos também nesse evangelho superficial que a gente vive, raso que a gente vive, é que a gente ache que nós devemos ficar parados porque a gente já atingiu o que a gente queria. Falando de outra forma, a grande tentação que eu e você enfrentamos é a tentação da estagnação espiritual. Por quê? Porque muita gente, na nossa cultura, nos nossos dias, confunde conversão, ou o início da caminhada cristã, o novo nascimento, com a chegada. Tem gente que acha que nasceu de novo e agora não precisa fazer mais nada. A gente fala assim, né? São duas coisas diferentes. Meu irmão, para você ser salvo, você não precisa fazer nada, é Deus que faz tudo. Isso a gente acredita nessa obra que na teologia a gente chama de monergista, ou seja, é Deus que faz todas as coisas. Eu e você não precisamos acrescentar nada na nossa salvação. A gente não precisa fazer nada para ser salvo. A gente é salvo exclusivamente pela graça e pelo poder e pela atuação de Deus nas nossas vidas. Isso é um fato. Mas tem gente que confunde isso com, então eu não preciso fazer mais nada. Eu já fui salvo, ainda mais nós que declaramos a segurança da salvação, né? Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre, porque alguns irmãos nossos entendem que a salvação pode se perder. Então a pessoa é salva, ela perde a salvação, ela ganha a salvação, ela perde a salvação. A gente que crê na segurança da salvação, a nossa tentação é achar que uma vez salvos, acabou, agora está tudo bem. Eu já garanti o meu passaporte para o céu. Eu já carimbei a minha entrada no céu, na vida eterna, então está tudo ótimo. E essa é uma grande mentira. Porque o Novo Testamento e a Bíblia, em geral, nunca nos ensinam essas coisas. O novo nascimento é apenas o início de uma nova jornada.
A conversão é apenas o início de uma caminhada. A gente, no evangelho esvaziado, a gente fala, Jesus veio e ele morreu para me levar para o céu. Ele morreu para me dar a vida eterna. A gente fala isso para as crianças, a gente ensina isso para as crianças, a gente canta isso. E está num nível infantil, e isso faz sentido, que a criança ainda está processando aquele tanto de coisa, né? Eu falo que a criança é engraçado como ela processa as histórias bíblicas, né? O Nicolas é um menino com energia, todo mundo conhece, e ele tem ouvido muita história bíblica num desenho muito legal chamado Superbook. E essa história, a mistura com herói, com super-herói e tal. Aí esses dias ele subiu lá no sofá do apartamento lá em Poços de Caldas, que a gente estava passando férias no final do ano, e ele subiu no sofá assim, gritou na janela, olhou para a janela e falou assim: povo de Poços de Caldas, eu vou pedir para Deus destruir toda essa cidade. Né, que ele viu o Jonas falando para Nínive, né? E aí ele estava bravo com a cidade lá, que choveu, que sei lá o que ele não queria. Ele falou, vou pedir para Deus destruir toda essa cidade. Aí você tem que explicar, filho, não é assim que as coisas funcionam. Né? Mas uma criança de 3 anos, é difícil entender o que pode, o que não pode, que é Jesus, por que Jesus não, manda não matar, mas lá Davi matou. É complicado. E aí, mas tem gente que fica nesse evangelho superficial a vida inteira. Jesus veio para eu morrer, para eu ir para o céu. E Jesus não veio para morrer para a gente ir para o céu. Jesus veio completar uma obra de salvação e colocar todas as coisas no seu lugar. Sim, a consequência é que a gente vai ganhar a vida eterna. Mas há muitas outras coisas envolvidas, a começar com a nossa transformação agora, hoje, com a transformação do mundo hoje, com a nossa missão enquanto embaixadores de Cristo. Há muito trabalho, há muita coisa a ser feita. Então tem gente que pensa assim, eu estou salvo, eu leio a Bíblia, eu faço meu café com Deus Pai todo dia, espero que não, eu leio a Bíblia, eu oro, eu dou meu dízimo e a minha oferta, vou no culto domingo pelo menos 2 vezes por mês, porque hoje crente que vem todo domingo, né, passa mal, e está tudo bem. E não está tudo bem. A conversão, o novo nascimento é o início de uma nova caminhada, que só vai acabar no dia que eu e você fomos chamados pelo Senhor, ou que o Senhor descer dos céus para nos encontrar. Eu falei semana passada e repito, não existe aposentadoria na vida cristã. Mas já tem 90 anos, mas continua trabalhando na obra do Senhor. Tinha um hino antigo que a gente canta que diz assim, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Meu sogro canta esse hino todo dia. E esse serviço do meu rei, ele é feito enquanto há vida, enquanto há fôlego, enquanto há algum tipo de força em nós. Não há aposentadoria. Então, tem pessoas que se convertem e param. E falam, agora eu cheguei. Não, não chegou, agora que começou. Agora que a jornada começou. De novo, para sermos salvos, Deus faz tudo. Para sermos salvos, é tudo com Deus. Eu e você não fizemos nada para sermos salvos. Mas a gente precisa entender que a fé cristã não é um lugar aonde se chega. A fé cristã, a caminhada cristã, a vida cristã é um caminho que se percorre, é uma jornada. E o Novo Testamento, em vários lugares, coloca a nossa vida cristã como uma jornada. Eu quero ler, né, o versículo de Filipenses 3,13, que é o versículo central da nossa série. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu falei isso semana passada. E ele continua, e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, há movimento, a própria descrição dele, a própria linguagem de Paulo é uma linguagem de movimento. É uma linguagem de jornada. Se tem uma coisa que a gente vê nos evangelhos, é que Jesus e seus discípulos andaram. Não ficaram parados. Jesus cada hora estava num lugar. Jesus cada hora estava numa cidade. Jesus cada hora estava num povoado. Paulo, depois que entende que Jesus é a resposta de todas as coisas que ele ansiava, e ele para de perseguir a igreja, e ele se une à igreja de Jesus, a vida desse, como diz algumas pessoas, a vida desse nosso irmão mudou totalmente. Ele botou rodinha no pé e começou a andar para tudo quanto era lado. Paulo andou pelo mundo inteiro daquela época, anunciando o evangelho, pregando Jesus, todos os apóstolos.
tirando Pedro e João, e João depois ainda caminhou bastante, foram espalhados pelo mundo da época. Tudo bem que Deus teve que mandar uma perseguição, porque a igreja estava ali confortável, estava gostoso, vamos fazer um acampamento, vamos fazer um retiro, uma reunião de oração. E aí Deus mandou uma perseguição bem forte, e espalhou a igreja por todo mundo da época, para as pessoas entenderem. Evangelho é dinâmico, o evangelho é movimento. Andar com Deus é uma vida em movimento. Por isso que a gente fala andar com Deus. Deus nos convida para essa caminhada, para essa jornada. De novo, a vida no evangelho é uma vida dinâmica. É uma vida nada parada. Às vezes até dá uma vontade da gente brigar com Deus para algumas coisas, porque quem anda com Deus está sempre se movimentando. Tem hora que você até fala, você quer a pessoa mais perto, e Deus falando, ó, vai para tal lugar, vai para outro lugar, vai para ali, faz aquilo. A vida com Deus é uma vida de movimento, é uma vida dinâmica, é uma vida onde a gente caminha em direção a algo. Então a primeira coisa que eu queria falar hoje é isso. Nós precisamos avançar. O outro texto que eu queria ler, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, é um versículo só na carta aos Hebreus. O primeiro versículo da carta aos Hebreus diz assim, Hebreus 12, não, desculpa, o primeiro versículo do capítulo 12 da carta aos Hebreus, Hebreus 12, 1. O autor de Hebreus diz assim, portanto, esse portanto aqui ele está falando a partir de toda a galeria dos heróis da fé que ele elencou no capítulo 11, homens e mulheres da história das Escrituras, que ele elencou no capítulo 11. Ele fala, portanto, também nós, querendo dizer, olha, a mesma vocação que eles tinham, nós também temos. O mesmo chamado que Abraão, que Moisés, que eles tiveram, nós também temos. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, ou seja, essas pessoas estão olhando para nós e falando, agora está com vocês, agora está com vocês, agora a corrida é com vocês. Esqueça essa história de que as pessoas estão no céu dormindo, apagadas, não sabem de nada. Eu acho que essa coisa é uma coisa muito mais dinâmica. Eu acho que a igreja de Jesus que já está no céu, torce pela igreja de Jesus que está na terra. A Bíblia dá a entender totalmente isso. Olhando essa jornada, olhando essa caminhada, falando, agora é com vocês. Ele diz assim, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. De novo, né, deixando para trás as coisas que me atrapalham. E do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Veja, nós somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2:8 diz, mediante a fé, isso não vem de vocês. Então, de novo, a salvação ela não é conquistada, a salvação ela não é merecida, a salvação não é comprada, ela não é aperfeiçoada por obras humanas. Por isso que o autor de Hebreus diz, o autor e consumador da nossa fé, querendo dizer, é ele que começa e é ele que termina a sua fé. É ele que te deu vida eterna, é ele que começou a sua vida espiritual, e é ele que vai terminar a sua vida espiritual, ou seja, é nele que começa e é nele que termina. Nós acabamos de cantar isso. É por ele que nós estamos gastando a vida, é por ele que nós temos vida. Então ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus fez tudo, Cristo consumou tudo, a graça inicia, sustenta e termina todas as coisas. Mas existe um avançar, de que nós avançamos não para sermos salvos, nós avançamos porque já somos salvos. Nós caminhamos porque nós já somos salvos. Há uma jornada que é proposta para aqueles que foram comprados em Cristo Jesus. Então o equilíbrio bíblico é a justificação, é a obra de Deus. E essa jornada a Bíblia chama em outros momentos de santificação. A santificação é uma resposta minha e sua diante da obra de salvação. É como se nós disséssemos assim, agora que nós somos salvos,
agora que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, agora que nós somos resgatados do império das trevas, o que eu e você podemos fazer para retribuir tão grande amor e tão grande graça? O Evangelho nunca vai colocar isso em termos de obrigação, porque se é obrigação não faz sentido. Ninguém entendeu. O Evangelho trabalha com a questão da gratidão do coração. E eu querendo dar tudo para Deus, eu querendo fazer tudo agora, me lanço nessa jornada, que é a jornada da santificação, que começa no dia que você e eu conhecemos a Jesus, e vai terminar no dia final, que Ele nos chamar para o lar eterno. O grande problema é que a igreja confunde essas coisas. Então as pessoas, elas colocam essa lista de coisas para fazer de forma legalista. Você tem que fazer para ser. Você tem que fazer para não perder. Você tem que fazer para fazer parte do grupinho. Você tem que fazer para estar na campanha correta. Muitos pastores fazem isso com medo de perder os seus rebanhos. E fica trazendo as pessoas, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que participar da campanha tal, tem que vir tal dia, tem que ir em tal lugar, tem que fazer aquilo. E a pessoa parece que ela está o tempo inteiro justificando e completando a salvação dela. Como se ela não fizesse, ela vai perder alguma coisa. Ela vai deixar de ter um status. Sabe quando você e eu trocamos coisas por pontos? Tem gente que é especialista nisso, né, em trocar ponto, milha e tal. E aí tem uma aba lá do meu cadastro, do teu cadastro, que está lá, milhas ou pontos a expirar. Você conquista, mas tem data, tem prazo aquilo ali. Eu não sei você, aí às vezes chega no final assim, você fica assim, eu tenho que gastar, porque está acabando, eu tenho que fazer alguma coisa, vai expirar. E parece que tem gente que é viciado nessa dinâmica na vida espiritual. Parece que sempre tem alguma coisa que ela vai perder o status. Você vai perder o status no Santo dos Santos. Você vai ser rebaixado para o santo lugar, hein? Você vai deixar de ser querubim e vai virar anjo comum, hein? E a pessoa parece que ela está sempre na luta para atingir alguma coisa que nunca chega. Que essa é uma outra questão. O nosso mundo é especialista nesse tipo de coisa. Você faz, compra, lê. E tem alguns gurus por aí, faz um curso tal, compra tal coisa, e você parece que nunca tem alguma coisa. Tinha uma profissional na área da voz, que a Andressa conheceu muitos anos atrás, quando ela estava começando nessa área. E a Andressa falava, eu vou no curso tal. E aí eu ia buscar e ouvia o final do curso. Eu vou não sei o que lá. E aí tudo que a Andressa contava dessa pessoa, ela falava assim, nossa, ela mostrou um negócio. Mas ela falou assim que a gente não pode fazer isso porque é uma coisa especial que só ela pode. Nossa, ela contou um caso, mas ela falou que a gente não pode fazer porque é um negócio que... Eu falei, Andressa, essa mulher é um gênio do mal, mas ela é um gênio. Ela faz vocês pagarem um dinheiro para ouvir as coisas que ela faz e no final ela diz, você precisa me contratar porque só eu faço, que vocês não podem fazer. E tem gente na vida espiritual que parece que é isso o tempo inteiro. Sempre dependendo de alguém, sempre tendo uma unção para conquistar, sempre galgando um status. Sobe a montanha, desce a montanha, bota macacão, tira macacão, faz curso disso, faz curso daquilo, compra apostila, tira apostila, compra devocional. E parece que a pessoa nunca chega. Parece que ela nunca está pronta. De um outro lado, nós temos a acomodação. Então, de um lado é um legalismo, do outro lado, o nosso inimigo é a acomodação. A gente tem tanta certeza que é salvo, a gente tem tanta certeza que a vida cristã está conquistada, que Deus faz tudo, a teologia é boa, a pregação é boa, a igreja é boa, mas aí fica um bando de crente acomodado. Sentado, dá uma preguiça. Para que levantar, né? Pega ali o meu controle, pega para mim ali uma latinha de coca. Pega ali para mim um travesseiro. A gente fica acomodado. O evangelho verdadeiro rejeita tanto o legalismo quanto a acomodação. Eu e você somos chamados nem para ser legalistas e nem para ser acomodados. A gente foi chamado para estar em movimento, mas no movimento de uma jornada que Deus é o autor e o consumador, mas que a gente continua caminhando em direção ao alvo final, que é sermos iguais a Jesus.
John Wesley, fundador do movimento metodista, ele tinha uma doutrina que ele criou, que era a grande marca do movimento metodista, chamada inteira santificação do crente. E o que John Wesley começou a dizer? Ele começou pregando que quando o crente se convertia, ele parava de pecar. E ele atingia o que ele chamava de inteira santificação. Só que o Wesley era um cara crente de verdade. Ele começou a perceber que nem ele parou de pecar. Então ele começou a perceber que aquela doutrina dele era meio furada. E aí ele mudou um pouco, ele suavizou a doutrina e ele adaptou. E ele dizia o seguinte: o crente verdadeiro, ele precisa caminhar de uma forma que ele peque cada vez menos. Aí sim, aí ele acertou o tom das Escrituras. O cristão verdadeiro, ele precisa caminhar dia a dia de uma forma que amanhã ele peque menos do que hoje e hoje menos do que ontem. Que a gente consiga entender que há essa dinâmica de crescimento. Por isso que a Bíblia usa imagens tão fortes. Paulo fala, né, prossigo para o alvo. Hebreus fala, corramos com perseverança. Então, a corrida de fé não é arquibancada. Quem está na arquibancada é quem já foi promovido para a glória. A gente ainda está na jornada, a gente ainda está correndo. Então, na vida espiritual, meus irmãos, não existe neutralidade. Quem não avança, muitas vezes nem fica parado, recua. Quem não cresce, enfraquece. Quem para, se torna rígido, duro. A vida cristã foi feita para a gente ter maleabilidade, movimento, força, perseverança, esperança. A estagnação espiritual, ela não é neutra. Ela cobra um preço. Isso não significa que você sempre tem que estar... Veja só, trabalhar, eu não estou falando de trabalhar no ministério. Trabalhar no ministério é uma bênção, servir na igreja é uma bênção, é uma bênção. Mas eu não estou falando disso. Tem gente que trabalha no ministério e está estagnada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem gente que precisa de tempo, e a nossa vida é feita de estações, e de momentos, e situações. Mas, no geral da sua vida e da minha vida, eu tenho que olhar com clareza. E pensa nos últimos 10 anos da sua vida, e pensa como é que foi o meu movimento espiritual nesses últimos 10 anos. Nesses últimos 5 anos. O quanto eu estive envolvida no reino de Deus, o quanto eu estive envolvida nos projetos do reino de Deus, o quanto eu estive envolvido na jornada de Deus, o quanto eu estive em comunhão com as pessoas, o quanto eu me envolvi no crescimento de outras pessoas, o quanto eu estive envolvido na obra de Deus e no que Deus está fazendo e no que Deus está movendo, o quanto eu estou interessado em saber o que Deus está fazendo em outros lugares da terra, em outros lugares do Brasil, em outras igrejas, o quanto eu ofertei, o quanto eu me envolvi, o quanto eu fui em obras missionárias, em momentos, em situações, o quanto eu como a gente cantou aqui, me desgastei e gastei a minha vida em prol do reino. Se eu e você fizermos uma avaliação sincera nossa nesses últimos 5, 10 anos, a gente vai ter um quadro disso. Do quanto eu e você estamos estagnados espiritualmente. Não estou falando que você não ora, não estou falando que você não lê a Bíblia. São coisas diferentes, eu espero que vocês estejam me entendendo. Tem gente que ora todo dia, lê a Bíblia todo dia e está estagnado. Se acomodou, ficou gostoso, ficou confortável. Não há mais vontade de avançar, não há vontade mais de ver o reino avançando, de envolvimento. Às vezes, por situações variadas, a gente cria cascas, a gente cria feridas, a gente cria distâncias. E a gente está, mas não está, a gente participa, mas não participa, a gente é, mas não é. Não há mais aquele engajamento real, não há mais aquele envolvimento real. Sabe por quê? Porque estar na jornada envolve que a gente está sujeito a se machucar, a tropeçar, a pisar no espinho, a ter dores, a ter cãibra. Estar na jornada torna a gente vulnerável. E tem hora que a gente fica cansado de estar vulnerável. Porque a gente foi enganado por pessoas, porque a gente foi usado por pessoas, porque a gente sofreu situações que não devia ter sofrido, mas isso não nos dá desculpa, meus irmãos. E desculpa eu ter que falar assim tão diretamente.
Eu entendo a dor de muitos, eu entendo a situação de muitos, mas isso não nos dá desculpa de falar, Deus, agora então eu tenho uma licença para ficar parado aqui para sempre. Eu vou ficar aqui, mas eu não quero mais me envolver. Nós não temos essa desculpa. Deus não nos dá essa licença. O Evangelho tem uma música que, inclusive, provavelmente vai ser a abertura do nosso documentário, lá do Coletivo Candeeiro, do meu amigo Marco Teles, que tem uma frase que diz: acreditar no Evangelho é ir. Acreditar no Evangelho é ir. Não que você vai ser um missionário que vai largar tudo e vai para lá, mas a gente está sempre indo em direção ao chamado de Cristo, indo em direção à vontade de Deus, indo em direção ao que Deus espera de mim, de você, da sua família, de nós. Eu conheço pessoas que tinham tanto vigor espiritual, que tinham tanta fome de ajudar, de participar, de abençoar, de estar envolvido, e por N motivos essas pessoas vão perdendo esse vigor. E essa não é a vontade de Deus e não é o natural. O natural é a gente mesmo com a idade. Claro, a idade muda as coisas, claro, as circunstâncias da vida mudam as coisas, mas há uma força no espírito que se renova. Da pessoa que está bem com Deus, que está bem com a igreja, que está bem no Evangelho, que está vivendo a vida que Deus quer, do jeito que Deus planeja, que é uma força que se renova de a pessoa estar sempre fazendo, acontecendo, buscando, melhorando o que Deus quer que melhore, orando por quem Deus quer que ore, abençoando quem Deus quer que abençoe, ofertando em quem Deus quer que oferte. A pessoa não para. Tem um pastor da nossa denominação que já tem mais de 90 anos, que é o pastor Irlande, alguns irmãos conhecem. O pastor Irlande é uma inspiração, em todos os sentidos. Teve um dia que eu estava numa formatura da faculdade teológica com ele, e toda a diretoria e tudo, e a formatura ia ser no 2º andar. E aí todo mundo esperando o elevador. O pastor Irlande passou por nós, falou: oi, irmãos, tudo bem? Boa tarde, isso aqui. E subiu pela escada. Aí um olhou para o outro e falou: se ele está indo, a gente também vai pela escada, né? O homem tem 90 e tantos e a gente aqui, todo mundo subiu de escada. O homem prega, e prega até hoje, perdeu a esposa agora recentemente. Ele prega, ele cita latim, grego, francês, inglês, espanhol, lê livro, faz prefácio de livro, comenta livro, assiste coisa, vai em congresso, vai em retiro. 90 e tantos e muitos anos. Mas tem um vigor espiritual. Claro, ele tem uma ótima saúde também. Mas ele tem um olhinho que brilha. O que me chama a atenção no pastor Irlande é que o olho dele brilha. Brilha. De amor pelo Evangelho, de ver a obra de Deus acontecendo. Eu conheço casos de pessoas que não têm força física, não têm vigor, mas o espírito não para. E a pessoa dá um jeito e participa, e manda mensagem, e manda recado, e manda e-mail, e oferta, e vai, e está junto. Porque acreditar no Evangelho é ir. Acreditar no Evangelho é estar em movimento. O último ponto que eu queria falar. Emanuel, depois você vem aqui, eu quero falar um negócio contigo. Se você puder vir aqui rapidinho. Avançar exige intencionalidade. Esse avançar não é avançar à torta e à direita, de qualquer jeito, largado. O que o texto de Hebreus e o texto de Filipenses têm em comum é que esse avançar é um avançar com decisão, é um avançar com sabedoria, é um avançar com intenção. O avançar na fé é avançar com disciplina, é avançar com ritmo, é avançar com perseverança. O que os médicos falam sobre caminhada? A caminhada, para valer, ela não precisa ser corrida, ela pode ser caminhada. Mas o que os médicos falam? Tem que ter ritmo. Não adianta você andar, depois parar, andar mais um pouquinho, isso não adianta. Tem que andar com constância. A mesma coisa na jornada cristã.
A gente precisa correr com disciplina. O que significa isso, meus irmãos? Que não é fácil. Não é uma coisa natural, não é deitado na boia que você vai, né, andar e vai planar e vai sair. Não é. A jornada é dura, é difícil, é custosa. É desgastante. Mas é necessária. Lembre-se, o evangelho não existe para o nosso conforto, ele existe para a nossa salvação e salvação do mundo. Então isso às vezes nos dói, nos fere. Exige ritmo, não é velocidade. Tem muita gente que vem, brilha, faz, acontece e tal, depois, pum, do mesmo jeito que veio. Aliás, no mundo de hoje, as coisas que aparecem muito rápido, a tendência é que lá na frente elas caiam rápido do mesmo jeito. Não tem base, não tem sustentação, não tem verdade. E a palavra, que para mim é a palavra que resume a vida cristã, eu falo isso para a Andressa direto, resume a minha missão como marido, resume a minha missão como pai, resume a minha missão como pastor, resume a minha missão como cristão. A palavra de Deus para mim, a palavra principal é perseverança. Perseverança. Tem muita gente que começa e não termina. Que a gente tenha a graça de Deus de começar e terminar. E terminar. Perseverança. Perseverança é avançar mesmo quando a emoção acaba. Perseverar é avançar mesmo quando o ânimo oscila. Perseverar é avançar mesmo quando as respostas não vêm do jeito que a gente queria. A gente precisa perseverar. Acima de tudo, a perseverança é um ato de fé, é um ato de obediência. A fé madura, do cristão maduro, não pergunta, o que eu estou sentindo, o que é bom para mim, hoje eu não quero, hoje não. A fé madura, ela pergunta, para onde Deus está me chamando? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Por isso, a fé cristã, ela é ativa, ela é uma resposta aos atos de Deus, e acima de tudo, ela é uma fé obediente. Eu estava contando esses dias para o Nicolas a história de Abraão sacrificando Isaac, e cá entre nós é uma história meio radical para uma criança de 3 anos. Mas ele abriu a Bíblia lá, a biblinha dele, ele abriu e falou, papai, que história é essa? Eu contei a história, né? E tem uma coisa, está lá em Gênesis capítulo 22 essa história, e tem uma coisa muito interessante nessa história. Que quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, Deus não fala, pelo menos o texto não diz que Deus falou onde era para sacrificar. Depois ele vai sacrificar, né, quase sacrificar no Monte Moriá, onde futuramente vai ser construído o Templo de Salomão. Mas o texto não diz que Deus falou para ele, tem que ser naquele lugar. O que nos leva a crer que Abraão podia sacrificar no quintal de casa. E cá entre nós, ele tinha um quintalzão, né? Ele podia ter saído ali e falar assim, vou pegar aqui a tenda, vamos sacrificar aqui. A Bíblia diz que Abraão andou 3 dias. O que também é significativo, os 3 dias por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Mas ele andou 3 dias até chegar ao lugar onde ele entendeu que Deus queria que ele sacrificasse o seu filho. Quando Deus nos pede coisas, você fala assim, mas Deus ainda deu aquela girada na faca, né? Ele já está pedindo para matar o filho. Ele ainda faz... Você já imaginou a cabeça de Abraão esses 3 dias? Olhando para o filho, e o filho já não era bobo, o filho já era um adolescente, jovenzinho, pensando, que ele fala depois, né? A lenha está aqui, as coisas estão aqui, cadê o sacrifício? E Abraão tendo que enrolar ali 3 dias. Mas a jornada cristã é isso, mesmo que nos custe, mesmo que nos doa, eu e você somos chamados a caminhar com Deus, em direção àquilo que Ele nos prometeu.